Canal do professor Anatólio Arce. Vamos resolver questões de história do assunto Alta Idade Média. Essa é a parte 2 do vídeo. Na parte 1 que tem aí no nosso card, nós resolvemos da questão 1, 2 e 3. E agora nós vamos resolver a questão 4, 5 e 6. Então, quem não viu a parte 1 desse vídeo, pega no link da descrição do card, certo? Vamos à questão 4. A questão 4 ela é da VUNESP e vai trazer esse enunciado para nós. A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural, assinala importante e preponderante contribuição artística bizantina que se difundiu expressando forte destinação religiosa. O que se entende por Império Bizantino era aquilo que foi construído a partir do Império Romano do Oriente. Certo? Então, é um império surgido ali a partir daquele momento histórico em que criou-se, em que conservou-se muito daquilo que a civilização romana havia criado. Certo? Então, houve também, por parte dos bizantinos, uma contribuição artística muito grande para a história da humanidade. E a questão que está querendo saber, ela se difundiu expressando forte destinação religiosa pelo que? Vamos lá. Adornos de bronze e cobre, está errado. Antes de nós seguirmos ler, é importante que se diga que o Império Bizantino se orientava pela religião católica, mas se orientava pela proibição do culto às imagens. Tá bom? Então você já entende, certo, que a arte tinha uma função religiosa, mas que ela não tinha uma função de cultuar imagens. Tá bom? Então vamos lá. A alternativa A vai dizer adornos de bronze e cobre. Não, tá errado. Certo? Não era uma questão de adorno. Letra B, aquedutos e esgotos. Vamos lá. A questão das construções de aquedutos e esgotos era algo muito atrelado à Roma ocidental. Certo? A Roma, ao Império Romano do Ocidente, ao catolicismo romano, a parte romana, certo, do Império, ou seja, Roma, durante o Império Romano, foi construída com base, construiu-se vários aquedutos e esgotos, tá bom? Portanto, não é desse período histórico, está equivocado. Telhados e beirais recurvos, também está errado. A letra D vai dizer assim, mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. A civilização bizantina, essa que é a alternativa correta, ela está muito atrelada a mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. É uma característica da contribuição artística bizantina, certo? Para expressar religiosamente as coisas. Portanto, a questão 4, a alternativa D é correta, e a alternativa E vai dizer o seguinte, vias calçadas com artefatos de couro também não tem nada a ver com a civilização bizantina. Essa questão ela não tem segredo. Você tem que ter em mente qual foi a contribuição do Império Bizantino para a arte, né, da humanidade com destinação religiosa. É a letra D, mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5. A questão 5 também é da VUNESP. Vai trazer esse enunciado, vai falar da contribuição dos árabes. É muito interessante essa questão. Os árabes, a cultura árabe contribuiu bastante para a civilização ocidental. E quando se fala em cultura árabe, não confunda a cultura árabe com a religião islâmica. É óbvio que a religião islâmica é a religião de muitos árabes, certo? Mas árabe é povo, tá bom? Árabe é povo, é cultura. O islamismo é uma religião, que é a religião de vários povos, dentre eles muitos árabes. Mas vamos lá. Os árabes, entre os séculos 7 e 11, ampliaram suas conquistas e forjaram importante civilização. Sobre a ação catalisadora do Islã, foi mantida a unidade política, enquanto o comércio destacou-se como elo do relacionamento tolerante com muitos povos. Além disso, argumenta-se que os valores culturais da antiguidade clássica chegaram ao conhecimento do mundo moderno ocidental. Porque os árabes, vamos lá, alternativa A, que é a correta. Eu não gosto quando isso acontece, mas enfim.
A alternativa A, que é a correta. Os árabes traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre o saber grego. Então, quando a civilização grega, de certa forma, ela entrou em declínio e foi dissipada pelas inúmeras conquistas, que não vem aqui falar, os árabes, eles traduziram e difundiram entre os europeus importantes obras sobre os gregos. E os árabes também contribuíram para a língua latina, termos de língua latina, e a maior contribuição da cultura árabe para os ocidentais, a civilização ocidental, foram os números. Os números que nós temos hoje são números arábicos. Imagine se fôssemos escrever tudo em números romanos, a complicação que seria. As contas matemáticas seriam muito maiores do que nos algarismos arábicos, certo? A alternativa A ela está correta. A alternativa B, vamos eliminá-la. A alternativa B vai dizer o seguinte: propagar a obra Mil e Uma Noite, mostrando que ela se baseia em lendas chinesas. Se estiver falando de Mil e Uma Noites do William Shakespeare, não faz sentido. Shakespeare viveu bem depois desse período histórico. A letra C vai dizer o seguinte: introduzir na Europa novas técnicas de cultivos e a habilidade na representação de figuras humanas. Está incorreto. Tome cuidado com essa alternativa. Por quê? Ele está falando aqui dos árabes entre os séculos 7 e 11, sob a ação catalisadora do Islã. O Islã proíbe a representação, certo, de figuras humanas, representação religiosa de figuras humanas. Tá bom? Então, essa alternativa ela está incorreta, os islâmicos no caso. A alternativa D vai dizer o seguinte: proferizar o destino do homem através das estrelas. Esse misticismo também não foi uma contribuição dos árabes. E a alternativa aí vai dizer o seguinte: desenvolver uma ciência não submetida aos ensinamentos religiosos. Também está equivocado, porque se nós estamos falando aqui de árabes com a ação catalisadora do Islã, é óbvio que a ciência estava submetida aos ensinamentos religiosos. Não foi isso que os árabes ensinaram. A contribuição ao conhecimento foi traduzir e difundir entre os europeus importantes obras sobre o saber grego, dentre eles a filosofia de Platão, Sócrates e Aristóteles, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 6, também conhecida como última questão. E a questão 6 é da UFPR. Como é que você resolve ela? Você vai ver quais desses itens estão corretos, certo? E vai somar. Você tem que dar a soma correta. Vamos supor, a 1, a 2, a 4 e a 16 estão corretas. Então você tem que somar 1 mais 2 mais 16 e colocar a soma correta. A soma correta ela é 15, tá? Já vou antecipar logo. A soma correta ela é a 15, mas eu vou explicar primeiro ela. Vamos ler a alternativa, que vai dizer o seguinte: nas questões a seguir, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Beleza. A respeito do reinado de Carlos Magno, 768 a 814 d.C., é correto afirmar que... Vamos lá. O Carlos Magno, o fundador do Império Carolíngio, foi um período importante para a história da Europa, ali na Alta Idade Média, em que se consolidou as estruturas medievais. E, por outro lado, buscou-se o quê? Reavivar o território do Império Romano. Tá bom? Mas o reinado do Carlos Magno, ele foi extremamente apoiado pela fé católica. Por quê? Foi o Império Carolíngio que conseguiu manter o catolicismo na Europa. Foi primordial para manter o catolicismo vivo na Europa. Certo? Essa foi uma das principais características do Império Carolíngio e razão pela qual o Carlos Magno ele é extremamente lembrado hoje, sobretudo na França. Tá bom? Vamos lá. A 01 vai dizer o seguinte: foi um período de expansão territorial através de guerras de conquista. Está correto. Foi sim um período de expansão territorial através de guerras de conquista. Então, a alternativa A1, 01, você já pode marcar 01 mais. Vamos lá. 2. Caracterizou-se pela centralização política e organização da legislação. Correto. O Império Carolíngio ele foi extremamente centralizado e organizou uma certa legislação. Existia um Estado Nacional, que nós conhecemos como o Estado Nacional Absolutista? Não existia. Tome muito cuidado. Tá bom? Mas existia uma centralização política e uma certa organização da legislação.
portanto, a questão 2 ela está correta também. Vamos analisar a 4 agora. A 4 vai dizer o seguinte, ó, as terras conquistadas pela guerra foram doadas em forma de benefício, criando os laços de dependência entre o rei e seus cavaleiros. Correto, lembra que eu falei no começo do vídeo que o Império Carolíngio ele foi responsável pela institucional consagração das estruturas sociais feudais? E como que ele fez isso? Por conta das guerras de conquista, foram doadas em forma de benefício, recriando essa relação de dependência entre os reis e seus cavaleiros. Aí você cria o quê? Feudos que têm relação de vassalagem entre si, certo? Portanto, não perca a conta. 1, 2 e 4 estão corretos. Até agora a soma provisória é 6, 7. Até agora a soma provisória é 7. Vamos analisar a 8. Como forma de manter o predomínio imperial de Carlos Magno, desenvolver as relações de vassalagem. Correto. O predomínio imperial de Carlos Magno ele foi assentado pelas relações de vassalagem. Lembrando que o Carlos Magno, eu quero insistir nessa tese, o Carlos Magno e o Império Carolíngio, ele era o quê? Um império medieval, tá bom? Ele não era um império com as características do absolutismo moderno, tá bom? Do Estado Nacional absolutista. Portanto, não tinha Estado Nacional. Não pode se dizer que o Carlos Magno governava um Estado Nacional. Ele governava um império calcado em relações de vassalagem, certo? Entre o rei e seus cavaleiros. Tá bom? A 8 também está correta, a soma já deu 15. 8 mais 4 mais 2 mais 1 dá 15. E a 16, que é incorreta, vai dizer o seguinte: sob Carlos Magno estabeleceu-se o moderno Estado Nacional francês. Não foi com Carlos Magno, foi com Henrique VI, se não me engano, isso bem depois, bem depois desse processo que viveu Carlos Magno, foi bem depois de 1814, tá bom? Portanto, as alternativas 1, 2, 4 e 8 são as corretas, somando vai dar 15, certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês, seguimos aqui com os nossos estudos.